Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? A gente está um pouquinho atrasado por conta daquela aula que eu não consegui dar para vocês, que seria essa aula de hoje, né? Eu deixei um material para vocês falando da avaliação na atenção primária, né, em relação ao idoso. E hoje eu vou estar trazendo, né, como que seria essa avaliação para vocês. A gente chama essa avaliação de gerontogeriátrica breve, tá? Vamos lá. A gente tem que trazer, né, novamente um conceito de envelhecimento. Esse aí é o da OPAS. Envelhecer é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte, né? É tudo aquilo que a gente já conversou na nossa primeira aula. Bom, eu trouxe também, né, a questão da consulta de enfermagem em 1993, através da resolução 5993 do COFEN, né, a consulta de enfermagem ela foi descrita em relação à sua finalidade e metodologia, onde a consulta ela é apresentada como atividade privativa do enfermeiro, sendo que deve se utilizar no método científico para identificar situações de saúde e doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem para promoção, prevenção, proteção à saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Né? Tudo isso a gente conversou bastante também na nossa disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, né? Sobre essas questões do COFEN, do COREN, do que a gente, até onde a gente pode ir, que é privativo do enfermeiro, que somos os únicos que podemos prescrever cuidados, né? Tudo isso vocês já estão cientes, tá bom? Avaliação. Eita, saiu da formatação, não sei o que aconteceu. Avaliação geriátrica ampla, né? AGA, é complexa, tá? Extensa, requer muitos conhecimentos acerca do processo de saúde e doença no envelhecimento. Sempre que possível, deve ser desenvolvida por uma equipe multi ou interdisciplinar. Na atenção básica, geralmente, trabalha-se mais com avaliação gerontogeriátrica breve como forma de rastreio das condições saúde e doença do idoso, tá bom? Aspectos gerais, né? O que a gente vai observar nesse idoso, nessa consulta de enfermagem, nos aspectos gerais? Alimentação e nutrição, tá? Acuidade visual e auditiva, incontinência urinária, isso geralmente, né, o idoso, quando ele atinge uma determinada idade, ele vai perdendo o controle, né, sobre o esfíncter urinário. A sexualidade, vacinação, avaliação cognitiva, avaliação do humor, a mobilidade, né, nos membros superiores e inferiores, quedas e avaliação funcional. Todos esses aspectos a gente vai avaliar nessa consulta, tá? Quais doenças e agravos vamos observar também nessa consulta? Diabetes mellitus, né? Hipertensão arterial sistêmica, osteoporose, depressão, demência, AIDS, quedas, incontinência urinária. E eu acrescentaria cardiopatias, não é o que o Ministério da Saúde nos traz, né? Mas eu acrescentaria cardiopatias, porque quando o indivíduo vai ficando mais velho, a gente vai tendo aí uma alteração nas bulhas fonéticas, a gente vai tendo às vezes um soprozinho, tá? A gente tem como ferramenta, né, para nos auxiliar, nessa avaliação, os cadernos da atenção básica, né? Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Vocês, quando se formarem em breve, né, vocês assumirão, com fé em Deus, todos irão trabalhar. E quem assumir uma unidade básica de saúde, por exemplo, vai conter todos esses cadernos da atenção básica. A gente tem
o tratado de geriatria e gerontologia. Se eu não tenho certeza se eu coloquei o PDF desse, eu vou até olhar no AVA. Se eu não coloquei, eu vou colocar que eu tenho o PDF desse tratado de geriatria e gerontologia também, tá bom? Temos para nos auxiliar, né, a caderneta de saúde da pessoa idosa, a caderneta de vacinação do idoso, né, que é um protocolo de atenção à saúde do idoso, principalmente hoje, né, por conta do Covid, aí tá mais em alta ainda essa questão da vacinação. Na realidade sempre teve, né, sempre o idoso, ele sempre, peraí gente, eu vou agitar aqui. O idoso, ele sempre teve em alta a questão da vacina da gripe, né? A gente, inclusive, passou por momentos de bastante resistência dos idosos para tomar essa vacina. E desde o ano passado, né, por conta da Covid, deu uma melhorada, digamos assim, né? Porque alguns achavam que ali seria a vacina do Covid, enfim, tá? A avaliação da pessoa idosa exige que se investigue. O que a gente vai avaliar, né? Condições de saúde e doença, uso de medicamentos, efeitos colaterais, reações adversas, interações e a polifarmácia. Gente, a polifarmácia é importantíssima, porque o idoso, ele já passou por tanta coisa na vida. Tudo bem que a gente adquire, de certa forma, de fato, né, uma maturidade muito grande após ter vivido tanto, mas na cabecinha deles, acho que cada um vira um médico. Eles trocam figurinhas entre eles, entre tipo assim, o marido e a esposa, ou algum familiar, ou ouve alguém falar, tal coisa é bom para tal coisa, ele vai lá, compra e começa a usar. Quando ele chega para consulta com você, ele te traz uma sacola de medicamento. Dessa sacola de medicamento, você vai e fala assim: o senhor tem a receita de tudo isso aqui? Não, tem uma receita. Quando você pega a receita, tem lá na receita, geralmente, né, o antipertensivo, um diurético, um beta-bloqueador, um antipoglicemiante, né, um remédio de diabetes, se ele for diabético hipertenso. Aí geralmente entra também com uma medicação para o colesterol, geralmente simvastatina, AS, né? E só. E ele te dá uma sacola cheia de coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes eles aumentam dose de medicação, ou diminui, ou troca o antipertensivo, porque ouviu falar que esse tem um efeito colateral tal, aí ele vai e troca por outro, ou então ele acha que a pressão não está baixando, troca por outro, ou ele faz uso uma vez dia pela manhã, ele resolve tomar de 12 em 12 horas, porque ele acha também que a pressão está baixando, enfim. Idoso é um paciente que a gente tem que acompanhar bem de pertinho, tem que conhecer peculiaridades do idoso de fato, tá bom? O uso de outras formas de cuidado com a saúde, né, itinerário terapêutico, a gente tem aí a medicina tradicional chinesa, por exemplo, né, as terapias, enfim, a gente hoje tem um leque, né, de coisas que a gente pode estar utilizando para auxiliar na saúde. Né, a saúde bucal e dos pés, também a gente vai precisar investigar, tá bom? Como que a gente vai fazer essa avaliação gerontogeriátrica breve em relação à visão? O senhor tem dificuldade para dirigir, ver TV ou fazer qualquer outra atividade de vida diária devido a algum problema visual? Se ele te responder que sim, você vai aplicar o cartão de Jorge. Lá na frente tem a fotinha dele. É aquele cartãozinho quando a gente vai na consulta oftalmológica, aquele cartão, aquele letreiro que o oftalmologista coloca lá longe. Você está vendo, aí vai mostrando, lê aqui, que letra é essa, o que é isso, é um ponto, é uma vírgula, enfim. Se sim, você vai sinalizar qual é o olho que ele está tendo dificuldade, tá? Audição, você vai aplicar o teste do sussurro. Você vai ficar de longe da pessoa, acho que lá na frente até eu orientei melhor em relação, né? A pessoa idosa responde a pergunta feita, aí você vai marcar em qual ouvido,
Se ela não te responder, você vai verificar a presença de cerume no ouvido. Então você vai pegar o otoscópio e verificar direitinho se não é cera, né? A função dos membros superiores, proximal, ver se a pessoa idosa é capaz de tocar a nuca com as duas mãos, né? Distal, ver se o paciente é capaz de apanhar um lápis sobre a mesa, com uma das mãos colocá-lo de volta, entendeu? Função dos membros inferiores, se a pessoa idosa ela é capaz de levantar da cadeira, caminhar um pouco, voltar, sentar. O estado mental, solicitar a pessoa que repita o nome de 3 objetos, né? Após 3 minutos, pedir que o repita. Na verdade, você vai falar e pedir para repetir com 3 minutos. Se for incapaz de repetir os 3 nomes, a gente vai aplicar o meme, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês lá na frente. Humor. O senhor se sente triste ou desanimado com alguma frequência? Se ele disser que sim, você vai ter que aplicar a escala de depressão geriátrica, tá lá na frente também, vou mostrar para vocês. O domicílio, né? O senhor sofreu alguma queda em casa nesse último ano? Quantas vezes? Na casa do senhor tem escada, tem tapete, tem corrimão para o senhor se apoiar? De fato, se a casa está adaptada para um idoso, né? Que isso é extremamente importante. Atividades diárias. O senhor consegue sair da cama, se vestir, preparar sua alimentação, realizar compras, tomar seu banho sem auxílio? Incontinência. O senhor às vezes perde urina ou fica molhado? Se ele disser que sim, você vai perguntar quantas vezes. Isso te deixa incomodado, te provoca alguma outra reação? Nutrição. O senhor perdeu mais de 4 quilos no último ano? Aí você vai ver o peso atual, vai ver a altura, vai ver o IMC dele para ver se está dentro do padrão. Suporte social. Alguém poderia ajudá-lo caso fique doente ou incapacitado? O senhor tem alguém para ser cuidador, digamos assim, se o senhor necessitar? Quem seria capaz de tomar decisões de saúde pelo senhor se o senhor for incapaz, né? Não for mais capaz de realizar? Então, a gente ainda tem muitos idosos sozinhos, abandonados, né? Sem família, às vezes por não ter de fato família, né? Às vezes tem aquela pessoa que a família é pequena, a família, né, foi morrendo e tal, e esse idoso ficou sozinho, mas a gente também tem idosos que por a família não querer cuidar, por a família não querer acolher, coloca em lares, né, de idosos, enfim, é muito triste e a gente ainda ouve muito falar. Recentemente a gente estava fazendo cirurgia de catarata no hospital municipal e tinha uma senhorinha que ela contou a história dela. Bem pequenininha ela, bem magrinha, ela tá num lar de idosos. Ela sofreu, ela é sozinha na vida, ela já é sozinha na vida, né? O pessoal da família dela morreu e ela sofreu um golpe. Uma pessoa conseguiu documentação dela, entrou na vida dela, tipo assim, uma pessoa, uma mulher, como se fosse para ajudar e tal, e deu um golpe nela e pegou tudo que ela tinha, casa, tudo, e hoje ela tá num abrigo, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de pessoa ruim na vida, né? Na Terra. Procedimentos a serem adotados caso algum daqueles itens, né, sejam alterados. A visão. Quando que o rastreamento da visão é positivo? Se ele conseguir ler o cartão de jogger de 20 a 40 de distância, né? É um resultado bom. Se ele não conseguir, você vai encaminhar ele para o oftalmologista, que provavelmente esse paciente possa ter catarata por conta da idade, né? Audição. Se ele não responde à pergunta formulada no teste se ele não responder a pergunta formulada, você vai verificar a presença de cerume, né, pelo otoscópio, pela otoscopia. Em caso de ter, você vai remover. Em caso negativo, você vai encaminhar para o otorrino, tá? Membros superiores. Se ele é incapaz de realizar os testes que você propôs,
né? Você vai fazer um exame completo dos membros superiores, músculo, articulação, né? Avaliar tudo direitinho, movimentação, amplitude, hiperextensão, tudo, e vai encaminhar para um fisioterapeuta avaliar, tá? Membros inferiores, lá era superiores, né? Membros inferiores. Se ele é incapaz, né, de se movimentar, levantar da cadeira, andar, sentar novamente, você vai ter que fazer uma avaliação neurológica, né, e musculoesquelética completa, ter atenção para a dor, principalmente em relação à amplitude dos movimentos, analisar direitinho também a questão do equilíbrio e da marcha, se ele está andando direitinho e tal, e considerar também a possibilidade de caminhar para a fisioterapia. O estado mental, né, se ele é incapaz de repetir todos os 3 nomes depois de 3 minutos, você vai aplicar a escala de avaliação de MEM lá e vai encaminhar ele também para um especialista. Tá? A questão do humor, você vai, se ele não tiver um bom humor, você vai aplicar a escala de depressão geriátrica, né? Se ele tiver riscos no domicílio, na questão social, quando a gente fez aquelas perguntas, você vai avaliar a segurança domiciliar, né? E instituir adaptações necessárias. Você vai orientar ele, né? A suspender o assento do vaso sanitário, por exemplo, a adaptar uma barra para poder ele conseguir sentar e levantar do vaso, adaptar uma barra na hora do banho para ele poder estar se segurando na hora de tomar o banho, tapetes antiderrapantes no banho, evitar tapetes soltos pela casa que pode provocar que tropece, enfim. Tá? Em relação às atividades diárias, você vai determinar as razões da incapacidade, né? Comparar a limitação física com motivação, né? Corroborar a resposta com que aparente a pessoa idosa, solicitar informação também junto aos familiares para poder você estar buscando dentro do órgão do município competente para agir caso realmente não tenha esse idoso, ele não tenha esse apoio, tá bom? Procedimentos a serem adotados em relação à continência, né? Se ele disser que ele tem essa alteração, que ele tem essa dificuldade, que ele está perdendo urina, está ficando molhado por várias vezes, você vai definir a quantidade, né, e frequência, pesquisar algumas causas reversíveis, incluindo irritação local, né, então ele pode estar com uma ITU, uma infecção urinária que está provocando isso aí, estados poliúricos e medicações, então você vai ter que encaminhar esse paciente para o médico, tá? Nutrição. Vai fazer uma avaliação detalhada e encaminhar, caso ele tenha algum déficit, né, nessa questão nutricional, encaminhar para o nutricionista. A questão do suporte social, identificar as pessoas no prontuário da pessoa idosa, familiarizar-se com os recursos disponíveis na comunidade. Às vezes a comunidade tem associações para idosos, né, que eles podem estar se reunindo, podem estar interagindo, e é muito importante isso. Atividade sexual, fornecer informações essenciais sobre alterações na sexualidade, né, no próprio, que é fisiológico na realidade, essas alterações, né, e orientar ele direitinho. Então vamos lá para cada item detalhadamente, né, avaliação visual. Para avaliar essa função, pergunte ao idoso sobre a dificuldade sentida para ler, assistir televisão, dirigir ou desenvolver para executar qualquer outra atividade da vida. As respostas afirmativas devem ser avaliadas com o uso do cartão de Jogger a uma distância de 35 centímetros com o uso de seu óculos ou lente habituais. Então, você não vai pedir ele para tirar o óculos dele, para ele estar tentando fazer essa leitura. Faça o teste com cada olho individualmente e em seguida, em conjunto, você vai avaliar esse nível de 20 e 40 serão consideradas sem disfunções. Aqui é o cartãozinho de Jogger, ponto Jogger, tá? A gente chama de ponto, na verdade. E aqui, ó, se vocês observarem, tem mais um de baixo para cima no canto direito. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
essa avaliação, ela já é feita já basicamente com o grau do idoso, né? Com o aumento de grau do que ele já use. Tá? Então, você vai pedir ele para ler, apontar os números, apontar as letras, tapar um olho, né? Como eu orientei anteriormente, tapar um olho, porque essa orientação ela é para ser feita individualmente, porque a gente, obviamente, né, pode ter alguma patologia em um olho e não no outro. Enfim, avaliação auditiva é o teste do sussurro. A uma distância de aproximadamente 33 centímetros fora do campo visual do paciente. Então, não adianta você estar na frente dele, porque ele vai estar te vendo, ele vai fazer leitura labial, ele vai entender que você está falando com ele, né? Sussurre uma frase simples, como por exemplo, qual o seu nome? Faça isso em ambos os ouvidos separadamente. Caso o paciente não responda, examine, né, o campo auditivo, o pavilhão auditivo, né, para verificar a presença de alguma obstrução, de algum cerume. Caso seja positivo para o cerume, né, realizar a lavagem. Não acredito que vocês já tenham visto isso no estágio de vocês, realizar a lavagem, se não encaminhar para o otorrino. Aqui é um exemplozinho, né, do teste do sussurro. Aqui é um testezinho da função dos membros superiores. Aqui, ó. Eu não vou conseguir voltar. Aquele testezinho que eu falei lá antes, né, da função motora. Você coloca a mão aqui atrás, vê se ele consegue, na nuca aqui atrás, e pegar um objeto do local e devolver para o local, tá? MEM, mini exame do estado mental. Uma forma de avaliação mais simples e rápida, derivada do MEM, consiste em dizer o nome de 3 objetos à pessoa idosa e solicitar que ela os repita imediatamente. E 3 minutos depois. Então, você vai falar, por exemplo, bola, caneta e porta. Aí ele vai te responder, bola, caneta e porta. Você começa a conversar sobre outras coisas. Daqui 3 minutos você fala, senhor, o senhor poderia, por favor, por gentileza, repetir os 3 nomes que eu falei para o senhor há um tempinho atrás? Aí ele vai repetir, certo? A incapacidade de relembrar os nomes indica a necessidade de realizar o teste completo, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês. Aqui. Esse é o MEM, tá? Orientação temporal. Vale 5 pontos. Aí você vai graduar. Se vocês observarem no finalzinho, tem aí um na tabela, né? Aí você vai graduar somando cada resposta o valor que for dando. Por exemplo, orientação temporal. Em que dia estamos? Aí ele vai lhe responder 2000. Aí ele vai lhe responder o dia, o mês, o ano, o semestre e o dia da semana. Aí você vai somar tudo. Se você fizer a pergunta, ele te dizer em que dia estamos, ele vai te responder hoje é dia 17. Aí você só vai marcar que ele te respondeu só o dia. Hoje, que dia estamos? Ele vai lhe responder, hoje é domingo. Você vai e marca só um ponto, certo? Orientação espacial. Onde estamos? Né? Estado, cidade, bairro, rua, local. O que ele te responder, você vai aumentando, né? Vai somando. A questão de repetir as palavras, caneca, tijolo e tapete. Quais que eles respondem, quais que eles repetem, né? Você vai graduar. Cálculo. O senhor faz cálculos? Sim. Se ele disser que sim, a gente vai para 4A. Se de 100 reais fossem retirados 7 reais, quanto restaria? E se tirarmos mais 7 reais, total de 5 subtrações. Você vai diminuindo até 5 subtrações. Aí tem os valores para ele ir te dando, você vai somando as respostas corretas. E se ele lhe responder que ele não faz cálculo, você vai soletrar a palavra mundo. Você vai pedir ele para soletrar a palavra mundo de trás para frente. Aí cada letrinha que ele te disser é um pontinho, tá? Memorização. Repita as palavras que disse há pouco. Você volta e pede ele para repetir aquelas mesmas palavras com as mesmas pontuações. Linguagem. Mostre um relógio e uma caneta e peça o idoso para dar nome. O que é isso? É um relógio. O que é isso? É uma caneta. O que é isso? Computador. Entendeu? Linguagem. Repita a frase.
Nem aqui, nem ali, nem lá. Vamos ver se ele consegue repetir. Linguagem novamente. Siga uma ordem de 3 estágios. Pegue o papel com a mão direita, dobre ao meio, põe no chão. Você vai pedir ele para fazer. Vai falar uma vez e pedir ele para fazer. Vamos ver se ele entende, se ele consegue fazer. E se ele fizer as 3, são 3 pontos. Se ele só pegar o papel com a mão direita, é 1 ponto. Se ele pegar e dobrar, 2. Se ele pegar, dobrar e pôr no chão, 3, tá? Linguagem. Peço ao idoso para que leia a ordem do cartão e a execute. Feche os olhos, abra a boca, alguma coisa assim. Peça ao idoso para escrever uma frase completa. Aí você vai dizer uma frase, pede ele para escrever. E copiar um desenho, vai fazer um desenhozinho e pedir ele para repetir esse desenho. Aí a gente vai chegar a uma pontuação, tá? A pontuação total do teste de MEM são 30 pontos. As notas de corte sugeridas são analfabetos, geralmente dá até 19, né? 1 a 3 anos de escolaridade, 23, 4 a 7 anos de escolaridade, 24 e maior que 7 anos de escolaridade, 28. Tá? A escala de depressão geriátrica que eu falei para vocês lá antes. A escala de depressão geriátrica abreviada, né? A versão de 15 questões, de 15 perguntas. Trata-se de um questionário de 15 perguntas com respostas dicotômicas, ou seja, sim ou não, né, a respeito de como a pessoa idosa tem se sentido durante a última semana. A escala de depressão geriátrica não é um substituto para uma entrevista diagnóstica realizada por profissionais da área de saúde mental. É uma ferramenta útil de rastreamento para facilitar a avaliação da depressão em idosos, tá? Aqui estão as 15 perguntas que você vai fazer para esse idoso. Está satisfeito com sua vida? Interrompeu muitas de suas atividades? Acha sua vida vazia? Aborrece-se com frequência? Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo? Teme que algo ruim lhe aconteça? Sente-se alegre a maior parte do tempo? Sente-se desamparado com frequência? Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? Acha que tem mais problemas de memória que outras pessoas? Acha que é maravilhoso estar vivo? Sente-se útil? Sente-se cheio de energia? Sente-se sem esperança? Acha que os outros têm mais sorte que você? Aí você vai analisar se a quantidade, né, no final, cada resposta sim, você vai, cada resposta positiva você vai somar um ponto, né? Uma pontuação entre 0 e 5 é considerado normal, 6 a 10 indica depressão moderada, né? Essa pessoa ela está de fato deprimida, e 15 depressão severa. Avaliação funcional. Hierarquia das atividades de vida diária. O index de independência em atividades de vida diária, que a gente chama de CARTS, né? A. Independente em comer, controle esfincteriano, né? Aquela questão do controle do esfíncter da urina, que eu falei anteriormente. Transferências, ir ao toalete, vestir-se e tomar banho. B. Independente em todas, exceto uma, menos em uma. Independente em todas, menos no banho, uma atividade adicional. Independente em todas, menos no banho, vestir-se e uma atividade adicional. Letra E. Independente em todas, menos banho, vestir-se e ao toalete e uma atividade adicional. Letra F. Independente em todas, menos banho, vestir-se e ao toalete, transferências e uma atividade adicional. G. Dependente nas 6 funções ou outros dependente em pelo menos 2 atividades, mas nenhuma mostrada anteriormente, né? Nenhuma que não seja C, D, E ou F. Aqui né, a própria escala de Kertz. Para cada área de funcionamento listada abaixo, assinale a descrição que melhor se aplica. A palavra assistência significa supervisão, orientação ou auxílio pessoal. Aí está lá, banho. A avaliação da atividade banhar-se é realizada em relação ao uso do chuveiro, da banheira e ao ato de esfregar-se em qualquer uma dessas situações. Nessa função, além de padronizado para todas as outras, também são considerados independentes os idosos que recebem algum auxílio para banhar
uma parte específica do corpo, como por exemplo, região dorsal ou uma das extremidades. Então, se esse idoso falar para você que ele toma banho sozinho, mas que ele precisa de uma pessoa para lavar os pés e as costas, ele é considerado como positivo, tá? Aí tem as respostas: não recebe assistência, entra e sai do banheiro sozinho, se essa é usualmente utilizada para banho, recebe assistência no banho somente para uma parte do corpo, como costas ou uma perna, recebe assistência no banho em mais de uma parte do corpo. Vestir-se, aí tem falando cada uma: banheiro, transferência. O que é transferência? A função transferência é avaliada pelo movimento desempenhado pelo idoso para sair da cama e sentar-se em uma cadeira e vice-versa. Como na função anterior, o uso do equipamento ou suporte mecânico não altera a classificação de dependência para a função. Dependentes são as pessoas que recebem qualquer auxílio em qualquer das transferências ou que não executam uma ou mais das transferências, tá? Aí tem cada tópico e as respostas e a gente vai chegar na avaliação dos resultados. 0. Independente nas 6 funções: banhar-se, vestir-se, alimentar-se, ir ao banheiro, transferências e continência. 1. Independente em 5, 2. Independente em 4, 3. Independente em 3, 4. Independente em 2, 5. Independente em uma função e 6. Dependente em todas as funções, tá? Temos também a escala de Lawton. Que escala é essa? 1. O senhor consegue usar o telefone com ajuda parcial, ou desculpa, sem ajuda, com ajuda parcial ou não consegue? Aí você vai colocar um valor. 2. O senhor consegue ir a locais distantes usando algum transporte, sem necessidade de planejamentos especiais? Aí você vai marcar. O senhor consegue fazer compras? O senhor consegue preparar suas próprias refeições? Consegue arrumar a casa? Consegue fazer trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos? Consegue lavar e passar sua roupa? Consegue tomar seus remédios na dose e horários corretos? Consegue cuidar de suas finanças? Aí a gente vai avaliar os resultados, né? Menor ou igual a 5 pontos, totalmente dependente; de 5 a 20 pontos, parcialmente dependente; 21 pontos, independente. Chegamos ao final, pessoal. O que eu quero deixar claro para vocês? Professora, eu vou atender 10 idosos, eu vou aplicar todos esses testes em 10 idosos? Não. Você, ao exercer sua profissão e ao praticar, você vai ver que você vai fazer isso sem nem perceber. No seu atendimento, na sua conversa com o idoso, vai te fazendo investigar aquilo que você acha que está alterado naturalmente, né? Obviamente que se você ficar numa dúvida, não, peraí, mas pode ser isso, mas pode não ser. Então eu vou lá, vou pegar a escala para a gente poder fechar. Aí é sim interessante, tá? Mas no decorrer da vida, da sua vida profissional, você vai ver que você vai realizar todos esses testes inconscientemente, digamos assim. Você vai fazendo, vai entrevistando, vai perguntando, porque geralmente a consulta do idoso ela é mais voltada para situações pontuais: diabetes, hipertensão, cardiopatia, obesidade às vezes. Então, o que fugir muito disso, para eles não é interessante. Então, você vai ter que saber conduzir essa consulta de forma que você obtenha as informações que você necessita, mas que você também deixe o paciente, o idoso, à vontade, né? Se você virar para ele e falar assim: agora nós vamos fazer um teste para saber se o senhor está com problema nos braços, ele não vai fazer, tá? Então tudo tem que ser muito sutil e apresentado para o idoso de uma forma tranquila, para que ele realize e para que você consiga obter os resultados que você precisa. Tá bom? Beijinho a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.